Aleluia. Como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é poderoso, como o Senhor faz as coisas se mover ao nosso favor. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado pelo favor imerecido. Obrigado, Pai, por ter morrido naquela cruz, ter derramado o Seu sangue para que nossos pecados fossem apagados, redimidos. Obrigado, Senhor, pelo Teu ministério. Obrigado, Pai, por ter se colocado como sacrifício vivo. Hoje podemos declarar a Sua palavra com liberdade, com poder, com amor, com autocontrole, porque o Senhor nos entregou o melhor. O Senhor não nos entregou pela metade, mas por completo, o máximo, o poder, aquilo que estava disponível no céu, o Senhor colocou disponível aqui na terra. O Senhor de fato trouxe o céu para a terra, para que pudéssemos desfrutar do melhor, a verdadeira prosperidade bíblica. Nós agradecemos, Senhor, por essa igreja, por essas pessoas que estão aqui, que vieram com o coração, com a mente aberta para receber uma palavra de Deus, que certamente confortará os corações. A palavra que ela é viva e eficaz, que ela jamais volta vazia. Essa palavra que preenche os nossos corações. Essa palavra que nos traz uma força para avançar mesmo diante das provações. Obrigado, Senhor, por nos dar todos os dias o melhor. Estamos aqui prontos para receber, para sermos abastecidos. Obrigado, Senhor, porque tem pessoas nesse lugar que vieram com uma expectativa, não pelo ministro, mas sim pela Sua palavra, de receber uma palavra de libertação. Nós sabemos, Pai, que nós já aprendemos, aquele que são filhos e filhas já estão libertos. Mas tem pessoas aqui que ainda não reconheceram isso ainda. E necessitam de uma libertação. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Como nós somos felizes. Somos o povo mais feliz dessa terra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode se sentar. Obrigado, louvor. Pode dar uma salva de palmas para o louvor. É interessante que algumas pessoas acham engraçado que no Verbo da Vida não aplaudimos o Senhor, né? A gente estava aqui numa comunhão e esse tema ficou sendo debatido. Por que nós não aplaudimos o Senhor? Isso não é religiosidade nem nada, mas uma direção da parte de Deus, de Kenneth Hagin, né, que na verdade o pastor Bud Mamandin veio do Rema dos Estados Unidos. Quem conhece a história do ministério sabe. E ele teve um encontro com Jesus, onde ele, não lembro se foi um sonho ou se foi um encontro, e aonde eles conversando, não havia necessidade de aplaudir Jesus. Mas se você veio de outra igreja, não tem problema, né? Não estamos aqui proibindo, mas explicando para você o porquê não aplaudimos o Senhor. Mas tem um sentido nisso, né? Porque não sei se vocês sabem de onde vem a palavra salva de palmas. Alguém sabe? Às vezes a gente dá uma salva de palmas, a gente não sabe de onde vem esse termo, né? E esse termo vem justamente da época ali, lá há muito tempo atrás, daquelas guerras, onde os guerreiros voltavam da guerra e o rei pedia para que aqueles guerreiros
vamos colocar assim, o comandante ficasse fora do reino, esperando até a sua ordem para chegar aquele tão esperado troféu. E ele ficava esperando até o rei chamar. E ele era chamado pelo rei. E ele, vocês vão lembrar aqueles filmes, né? Aquelas bigas, onde tinha aqueles cavalos, biga, aquele negócio que ficava na frente. E a cada 50 jardas, né? Subia uma pessoa e falava para ele que ele era um mortal, para ele não se achar tão orgulhoso por ter vencido uma guerra. E ele chegava perto do rei, né? Quando chegava até lá o rei, ele já estava bem amaciado, como fosse assim, você não é um Deus, você é apenas um homem. E ali havia uma salva, que é uma bandeja, e uma palma, que era aquela florzinhas que eles colocavam por trás da cabeça, né? Acho que vocês vão lembrar dos filmes. Então é a salva de palma. Ali era um reconhecimento do que ele fazia, que ele fez na guerra. Então Jesus ele não precisa de um aplauso e salva de palmas. Ele já é reconhecido pelo céu e pela terra. Então é um sentido, né? Porque Kenneth Reagan, mas não tem problema nenhum de aplaudir o Senhor se você é de outra igreja. A gente não está recriminando isso. Isso aqui é uma questão de doutrina do verbo da vida. Porque algumas pessoas falam assim, mas por que vocês não dá aplauso ao Senhor? Tem um sentido. É só para te explicar. Que às vezes você vem de outra igreja, mas não tem problema. Você pode dar um glória a Deus. Pode dar um glória a Deus? Aleluia. Não fique assustado do que eu estou falando aqui, mas a gente vai entrar num tema que é um tema desse mês que a verdade me libertou do medo. Mas antes de começar, eu queria te contar uma história a respeito até do meu filho, que é o Heitor, que aconteceu recentemente e me deixou impactado como uma criança ela é fértil, né? E ela pega bem a palavra. Ele joga futebol na escola de segunda e sexta-feira. E toda sexta-feira tem um futebol de salão e depois de sexta-feira nesse futebol eles jogam na escola numa parte chamada, eles chamam parte verde, né? Onde tem um campinho de society. E ali, de uma maneira bem informal. E eu sempre fiquei ali com eles, com os pirralhinhos ali, jogando com eles desse jeito assim, né? Que eu trabalho desse jeito. E eu comecei a ser árbitro deles. Então eu levei cartão amarelo, cartão vermelho, e eles se empolgam. Tanto que quando acaba o futebol, ele, tio, vamos jogar? Eu, vamos, sim. Mas aconteceu uma coisa inusitada esses dias. O Heitor, ele não é tão bom no futebol. Está aprendendo ainda. Agora tem uns meninos de 5, 6 anos que, meu Deus do céu, os meninos jogam, viu? Tem uns 3 ou 4 ali que os meninos parece que já nasceu jogando bola. Então, o Heitor tem um pouco de dificuldade, como outras crianças têm dificuldade. E ele jogando lá no campinho, eu vendo ali. Aí tinha um menininho que é bem engraçado, joga bem. Chegou para ele, Heitor, você não joga nada. Você é ruim. Ficou triste, né? Aí chegou para mim e falou, pai, Rafael me disse que sou ruim de futebol. Eu olhei para ele e falei assim, não, você é o melhor jogador de futebol. Aí ele estufou o peito, pegou para o menino e falou assim, eu sou o melhor. Aí o menino, quem foi que disse que você é o melhor? Ele, foi meu pai. Aí o menino olhou para mim, bom, onde eu quero chegar? Você pode se achar não o melhor, mas o Deus, o seu Pai Celestial, está dizendo que você é o melhor. Você é o melhor. Na verdade, em 1 Coríntios, não sou eu que estou dizendo, 1 Coríntios 4:9 diz que você é um espetáculo. A palavra está escrito mesmo, espetáculo. Onde até os anjos ficam vendo a sua vida e vamos colocar assim, e vendo o quanto você pode fazer, o quanto você pode crescer, o quanto você pode avançar, o quanto a verdade pode fazer você avançar e querer mais e mais nessa vida que Deus te prometeu e Ele vai te cumprir. Mas eu queria que você abrisse comigo, já entrando um pouco no tema, nós vamos fazer aqui uma brincadeira, mas eu queria que você abrisse em Gênesis capítulo 3, no versículo 8.
Sabe que medo, ele muitas vezes pode ser necessário. Porque o medo, se não for de uma forma desequilibrada, ele é necessário. Você não vai entrar numa jaula com um leão sem ter medo. Você vai ter receio de entrar naquela jaula. Então, o medo, ele tem alguns limites que são favoráveis. Mas quando você vive com medo, aí é onde está o problema. Onde você não tem um equilíbrio. Tem momentos que você tem medo. Se eu subisse aqui sempre, sem ter um medo, temor ao Senhor, não é temor de medo, mas de respeito, não tivesse aquele friozinho na barriga, tem algo errado, pastor. Porque eu estou me garantindo, eu estou achando que eu sou e posso fazer por si só. Então, toda vez que alguém vem ministrar aqui, provavelmente você sente um pouco de receio. Se não tem algo errado. Você sente, porque é uma responsabilidade muito grande a gente estar aqui ministrando a palavra. Então, a gente tem me entenda bem, medo, um bom medo, até um limite. Só que onde nós vamos conversar é a respeito do medo, aquele medo que prejudica as nossas vidas, aquele medo que paralisa a nossa vida, aquele medo que você realmente esquece das boas novas do Senhor, quanto Deus é poderoso, quanto Deus já fez pela sua vida, e você fica paralisado. Esse medo é prejudicial. Esse medo não pode acontecer e não pode entrar nos nossos corações. E nós estamos vivendo numa geração onde as pessoas estão vivendo com medo. Agora você pergunta para a pessoa que você está vivendo com medo de quê? Nem ela sabe, mas ela vive com medo. A gente está vendo o que está acontecendo nesses tempos. Tem situações que praticam até uma situação de gatilho, que chega realmente a pessoa a ficar com síndrome do pânico, uma situação de medo. Mas hoje nós vamos estudar que a verdade, ela liberta do medo. Amém? Vamos ler a partir do versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual eu lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Percebe que aqui Adão ele já declara que estava com medo, porque ele perdeu a intimidade com Deus. No momento que ele pede a conexão com Deus, a intimidade com Deus, aquele medo vem. Ele estava no momento ali no jardim, no melhor local, mas no momento que ele caiu em pecado, ele perdeu a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus, ele passa a ter medo. Então aqui está a primeira lição. No momento que você perde o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, o medo vai chegar. E para você quebrar esse medo, só você retornando e tendo um relacionamento e intimidade com Deus. Mas vocês estão muito calados e Deus me conduziu para fazer uma coisa aqui que até eu vou ficar com vergonha de fazer. Mas eu vou fazer. Se Deus mandou eu fazer, eu vou fazer. Nós estamos no ano da Copa. Sabe que meu pai, ele foi radialista. Ele é narrador esportivo. Ele narrou futebol há muito tempo. Então ele foi da Globo, ele foi da Record, ele foi da CBN aqui de João Pessoa, da CBN de São Paulo. E a gente sempre acompanhava o meu pai nos jogos de futebol. E realmente narrar futebol é um dom. Não é fácil você ficar 90 minutos narrando futebol. E é interessante que eu sempre participei desses momentos assim, estádios de torcida, de times grandes, né, junto com ele, São Paulo e Corinthians e Palmeiras. Então a gente acompanhava meu pai e a gente via a vibração daquelas pessoas, por aqueles 11 pessoas que estavam ali jogando, era coisa assim incrível. Uma coisa é você ver na televisão, outra coisa é você estar ali presente, quem já foi em estádio sabe. É uma coisa assim incrível, que a pessoa se empolga com uma situação ali, com 11 pessoas, com um time.
não estou recriminando, mas vamos nos empolgar com o Senhor também, né? E eu vou fazer uma brincadeira com você aqui, que eu vou narrar um jogo. Abre lá comigo em Gálatas, capítulo 5. Não estou nem acreditando que eu vou fazer isso, mas vamos lá. Vou ver o que está mais fácil. Estou ficando até com medo. 5, capítulo 5, versículo 22. Vamos lá, calma aí. Aqui nós temos o fruto do Espírito, amém? Algumas pessoas até falam frutos, mas a palavra diz fruto. É fruto do Espírito, não frutos do Espírito. E aqui são 9 frutos do Espírito. E aqui está quase um time de futebol. Eu vou acrescentar o atacante Ricardo e vou acrescentar um goleiro, que é o Espírito Santo, e o técnico, que é Jesus. Amém? Então eu quero que você, comigo aí, eu vou lendo e vou narrando o futebol. E quando eu terminar, você não vai gritar gol, você vai gritar glória a Deus. Combinado? Beleza? Você vai me ajudar com isso? Você não vai deixar aqui o pregador com a vergonha sozinho, né? Vamos lá. Deixa eu me concentrar. Amém? Vamos lá. Deixa eu tentar reviver o meu pai aqui. Meu pai é vivo ainda, mas reviveu aqueles momentos. Vamos lá. Eu vou atrás da palavra e a emoção fica por sua conta, torcedor de futebol do Brasil. Nós estamos aqui no time de futebol, o time de Deus, o time que pode ganhar qualquer tipo de jogo. Nós temos a força do Espírito, nós temos o fruto do Espírito e nós temos a escalação que vem da parte do Senhor. O goleiro é o Espírito Santo, a zaga está dominada pelo domínio próprio, pela mansidão. Nós temos na lateral direita a fidelidade, na lateral esquerda a bondade. No centro nós temos a amabilidade e a paciência. Na meia direita nós temos a paz, no atacante como a alegria e o amor. E o jogo vai começar. Rola a bola. Nós estamos aqui com domínio próprio, tocou para a mansidão, tocou para a fidelidade, tocou do lateral direita para a bondade, tocou de volta para a amabilidade olhou, penteou a bola, tocou para a paciência, paciência volta a bola para a bondade olhou, tocou para a fidelidade, olhou para a lateral esquerda, não tem mais ninguém, olhou, cruzou de novo para a bondade, voltou a bola todinha para a mansidão olhou para domínio próprio olhou, tocou de novo para a fidelidade, tocou para a amabilidade, volta a bola, vem para a paciência, lateral esquerda cruzou para a paz vem avançando, cruzou, tocou para a alegria tocou para o amor e glória a Deus! Aleluia! Foi quase o Ricardo Francisquini narrador. Eu devo ter até vermelho, porque eu nunca fiz isso, mas vamos lá. É de família? Amém. Mas é incrível como ele narrava. E ele narrava de uma maneira muito melhor do que eu, né? E a gente brincava, quando era criança, de narrar futebol. Mas a gente nunca chegou no nível dele, né? E ele sempre falava, não siga o papai, porque esse tipo de profissão não é uma profissão muito boa, no sentido de dinheiro, né? Faça outro tipo de curso. Mas, assim, é uma coisa incrível. Quem é dessa área, jornalista, você faz um grande papel. Infelizmente, não é tão valorizado aqui no Brasil. Mas, voltando aqui, o fruto do Espírito, o que me chama a atenção aqui, né, além dos outros, é o amor, a alegria e a paz. Nós temos fruto do Espírito, onde no versículo 21, ele fala aqui de algumas situações a respeito de imoralidade sexual, outras questões de natureza humana, que atrapalham, inclusive, o fruto do Espírito. E se nós estamos vivendo na palavra, nós precisamos reconhecer o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a amabilidade, a bondade, a benignidade, domínio próprio, mansidão. E quando nós estamos realmente vivendo a palavra, conectados com ela, nós vamos evitar muitos medos. Nós vamos evitar realmente situações que possam acontecer nas nossas vidas. Tem situações que a gente não tem controle. São duas coisas que nós não temos controle na nossa vida, que é o amor, você amar uma pessoa, que você não tem como planejar isso, simplesmente você se apaixona,
e a morte. Você não tem como planejar isso, né? As coisas acontecem. Então, amor e morte são duas coisas que a gente não tem como planejar, muitas vezes até como evitar. Mas nós temos sim como viver, como Jesus ele pregou para que não tivéssemos uma vida medíocre nessa terra, né? Que possamos realmente viver uma vida de abundância. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida de sobrevivência aqui na terra, onde Jesus ele morreu naquela cruz, onde ele fez tudo o que ele fez nesses 3 anos de ministério, e nós estamos vivendo pela sobrevivência, esquecendo do amor, da bondade, benignidade, da amabilidade, do amor, da paz de Deus, e nós estamos vivendo de qualquer jeito. Estou aqui para te despertar a respeito desse amor. O verdadeiro amor, como diz lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18, esse verdadeiro amor que ele faz que o medo ele saia das nossas vidas. Esse é o verdadeiro amor de Deus. Ele te ama. E ele depende, claro, que você avance para que você encontre esse relacionamento com Ele. Nosso trabalho aqui como pastor, como ministro, é que você venha para o culto e você seja despertado para esse verdadeiro relacionamento. A sua vida apenas de um culto de 2 horas, claro, o culto é muito bom, é uma unção coletiva, mas essas 2 horas de hoje, 2 horas do culto de oração, mais 2 horas se você estiver vindo para o amor e comunhão, ou mais 2 horas no culto dos jovens, é pouco ainda para o relacionamento com Deus. Isso é essencial, você estar aqui. Mas o relacionamento que eu digo é você realmente permanecer nele. É você estar com relacionamento direto com Ele. Como diz lá em João capítulo 8, versículo 31, ele diz que se a minha palavra permanecer em vós, né, e verdadeiramente sois os meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o desejo dele é que você esteja permanentemente na verdade, que você esteja permanentemente reconhecendo Jesus na sua vida. Muitas vezes nós estamos vivendo momentos e com problemas e queremos resolver nossos problemas sozinhos. Se você tentar resolver o seu problema sozinho, você vai ter um grande problema. Vai chegar um momento que você não vai suportar. É o que está acontecendo hoje com a humanidade. Mesmo com um filho de Deus, uma filha de Deus. Porque é tanta pressão, é tanta informação, que se você não tiver um relacionamento com Deus, e reconhecendo que você é um filho amado, uma filha amada, você vai, infelizmente, entrar num desespero. E desespero é justamente o contrário de esperança. Então, quando você está desesperado, significa que você está sem esperança. Então, quando nós perdemos a esperança no Senhor, nós perdemos o nosso foco e o nosso caminho. E Jesus, ele falou em João, lá que ele era o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade, ela vai te libertar do medo. No momento que você está com medo, se você está com medo ou se você está preocupado, você tem uma solução na sua vida, que é procurar a verdade. A verdade está disponível, que é Jesus Cristo. Mas não é uma verdade apenas de você apenas falar ou apenas conhecer, mas é verdadeiramente você viver, ser discípulo de Cristo. É você realmente ser uma carta viva, onde as pessoas vão olhar para a sua vida e ver realmente a Cristo. Como diz em 2 Coríntios capítulo 3, você é uma carta viva. Essa não é uma responsabilidade apenas do pastor ou do ministro, mas sim de qualquer um que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Então a verdade está depositada dentro de você. Habita dentro de você o Espírito Santo de Deus, esse presente da parte de Deus, aonde se você recebeu Jesus, você pode dizer que você tem um grande poder. Esse não é um poder apenas de um pastor, de um profeta, mas é de um filho de Deus. Infelizmente, as pessoas acabam esquecendo disso. Que você tem um poder dentro de você. Então, você pode viver de uma forma abundante, de uma maneira que você pode realmente passar para as pessoas essa verdade e libertar essas pessoas do medo. O seu trabalho é realmente pregar essa palavra e livrar esse povo do medo. Mas você vai falar, mas pastor, eu estou com medo, estou angustiado, estou ansioso, estou preocupado.
será que eu estou errado? Será que está acontecendo alguma coisa? Será que o inimigo, o adversário? Eu também tive. Porque nós, muitas vezes, não conseguimos evitar o medo, uma angústia. Ela vai chegar. Ela chega. O medo vai chegar. Como chegou no meu coração. Mas qual é o nosso trabalho? Qual era realmente o que Jesus ele mostrou na sua palavra? O que Deus quer mostrar? Para que tenhamos uma vida sã, uma mente sã. Uma mente, como diz em 2 Timóteo, capítulo 1, lá no versículo 6 e 7, onde ele diz que o amor e um autocontrole. Tem mais uma palavrinha que eu esqueci. Mas ele diz que o que eu quero chamar a atenção para você é onde ele diz lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, que é o autocontrole. Essa questão do autocontrole, ele está dizendo a respeito da mente sã. É uma mente realmente regenerada. É uma mente onde você tem a mente de Cristo, onde você entende de fato que a verdade te libertou do medo. No momento que você começa a reconhecer a presença de Deus na sua vida, nada pode te parar. Porque eu digo para vocês, disse recentemente no culto dos jovens aqui, que nada pode te parar e que você é perigoso ou perigosa para o adversário, para o inimigo. Ele tem medo, ele sabe qual é o seu futuro e ele vai te impedir que você chegue nesse futuro. Ele já conhece o seu futuro. Então ele vai fazer de tudo para que você pare. Ele vai colocar medo, ele vai colocar angústia, ele vai te colocar com pensamentos de ansiedade, com pensamentos de preocupação, para te parar, porque ele sabe qual é o seu futuro. Porque você é um espetáculo para Deus. Então, no momento que ele sabe que você é um espetáculo para Deus, ele vai falar, eu preciso parar o leão. Eu preciso parar o pastor leão, porque do jeito que ele está, ele vai me atrapalhar. Então, ele começa a criar situações para parar as pessoas. Mas sabe que ele é um derrotado? Sabe que ele é um medíocre? Ele sai embaixo dos nossos pés? E você, como filho e filha de Deus, precisa levantar, encher o peito e falar, eu sou bom, porque meu pai disse que eu sou bom. Sou poderoso, porque meu pai disse que eu sou poderoso. Mas no momento que você diz isso sem a presença de Deus, você vai cair, com certeza. Mas no momento que você tem consciência da presença de Deus, essa presença que invadiu a terra, saiu lá do céu e invadiu a terra, você vai poder fazer tudo o que Deus te prometeu. Como diz em Romanos capítulo 4, nada pode impedir os planos do Senhor. Porque os planos e pensamentos dele, como diz Isaías 55:9, são bem maiores do que os nossos. Então nada pode te impedir. Você tem um grande poder que habita dentro de você e você pode estar no caminho do Senhor. Essa verdade, ela já me libertou de muitas coisas. Eu não tenho vergonha de falar isso, eu já falei várias vezes em ministração aqui. Já tive diagnóstico de burnout, que realmente como se fosse um excesso de trabalho, onde você começa a ter momentos ali de ansiedade. E eu fiz terapia para isso, não tenho vergonha de falar. Mas o que me ajudou, claro, foi a terapia, mas o principal foi a palavra. Foi a verdade da palavra. Foram ministrações. Então, qual era o meu trabalho? Renovar minha mente. Porque eu permiti que o inimigo colocasse algumas setas na minha mente. Então eu falei, peraí, não. Já que eu abri uma brecha, eu vou fechar essa brecha e vou me alimentar da palavra. Até hoje, eu tenho o hábito de dizer para você fazer igual eu faço. Mas eu escuto pelo menos uma ministração por dia. Leio a palavra, tem que orar também, né? Mas eu tenho esse hábito de escutar uma ministração por dia. Me alimentar de alguma forma. Porque para mim eu preciso me alimentar. Porque pensamentos é como se fossem pensamentos vêm. Então eu vou alimentar minha mente com outras coisas. Então, se o inimigo está tentando me preocupar, eu vou botar raiva nele. Vou escutar uma ministração aqui agora, já que ele está falando, e ainda coloca uma ministração de alegria. Agora ele já perdeu. Então, esse é o nosso trabalho.
é de estar alimentando o nosso espírito. O desejo dele é que você viva uma vida de alegria, de felicidade. E o meu trabalho aqui é que você seja realmente, não vou colocar liberto, porque você já recebeu Jesus, você já foi liberto do medo, mas que você veja isso. O meu papel aqui como pregador é que você veja isso. Sabe que teve um relato aqui na Bíblia, onde o profeta mostrou para o seu servo o poder de Deus, onde ele estava com medo? Abra comigo lá em 2 Reis, capítulo 6. Helena, você não gravou eu narrando não, né? Gravou? Pelo amor de Deus. Corta isso do Instagram. Aqui eu não vou ler todo o capítulo, mas só para você entender. Eliseu, aqui, profeta, né? Ele discípulo, inclusive, de Elias. Eles estavam aqui em uma guerra, né? O rei da Síria estava perseguindo ali Israel. A gente até estudou isso no culto dos jovens. E o rei da Síria, ele estava encucado com uma situação porque todos os movimentos do exército, o povo de Israel já sabia qual era o movimento do exército da Síria. E o rei da Síria ficou se perguntando, como é que pode? A gente vai para lá, os caras já sabem. A gente vai para o outro lado, ele já sabe. Aí ele chegou, encucado, né? Chegou e perguntou para o pessoal do exército, o que está acontecendo? Tem algum infiltrado aqui no nosso exército que está passando as informações para o povo de Israel. Aí um pessoal chegou para ele, rei, é o seguinte, tem um camarada lá, tal de Eliseu, que é um profeta, que ele sabe até o que acontece no seu quarto. Então, ele sabe de tudo, porque Deus está com ele. E naquele momento, o rei da Síria falou, vamos lá pegar esse camarada. E eles cercam o local onde Eliseu estava. Eliseu estava dormindo com seu servo. E eu quero que você leia, vamos ler, a partir do verso 15. Vamos lá. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então exclamou, meu senhor, o que faremos? Quantas pessoas estão assim, né? Acordam pela manhã, vê aqueles círculo do adversário e já acorda e fala, meu Senhor, o que eu vou fazer hoje? Já se sente angustiado e preocupado ao acordar. Estou dizendo isso porque já aconteceu comigo. Então deve acontecer com outras pessoas aqui também. Mas nós estamos falando sobre a verdade que liberta o medo. E aqui esse servo, um homem também de Deus, que ele serviu um profeta, então é um homem de Deus, ele diz, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo. Repita comigo, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Olha a consciência do poder de Deus. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E foi então que Eliseu orou, Senhor, abra os olhos dele para que veja. É onde eu falei para vocês, a minha intenção aqui não é te ensinar algo, mas é que você realmente tenha os seus olhos abertos, para que você veja o poder de Deus que habita dentro de você. O poder de Deus que está disponível para mim e para você. E aqui Eliseu, ele mostra para o seu servo, ele orou a Deus e disse para Deus, abra os olhos dele. Foi no momento que então o Senhor abriu os olhos do rapaz e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou, fere estes homens de cegueira.
Então o feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Aqui, aquele homem, o servo de Eliseu, não estava enxergando o exército da parte de Deus. E ele orou para que aquele homem, o servo, ele visse a verdade que liberta do medo. Ele orou a Deus e falou: Deus, mostra para ele que ele não está sozinho. Seu Rui, o senhor não está sozinho. Há um exército ao seu redor, um exército de anjos. Kátia, você não está sozinha. Há um exército te protegendo. Existem provações, existem momentos de dificuldades que nós vamos passar, mas você não está sozinha. Há um Deus todo-poderoso, há um Deus te protegendo, há um Deus que tem um plano para a sua vida, há um Deus que tem um plano e um pensamento para cada um que está aqui. Há um exército rodeando de anjos do céu nos protegendo. Eu digo para você que eu acabei de lembrar aqui um testemunho. Há uns 4 anos atrás, mais de 4 anos atrás, eu bati o carro aqui na BR, uma imprudência minha. Bati o carro aqui na BR, rodei 2 vezes na BR, né, e fui parar no outro lado da pista. E até hoje eu não sei, foi um livramento da parte de Deus, como um caminhão, não bati em outro carro, enfim. E o que me chamou a atenção do testemunho foi que era noite, eu estava voltando até do Rema, ó, pecado, né? Voltando do Rema, foi uma imprudência no trânsito. E o que me chamou a atenção que já era tarde, ali perto ali do São José, a batida foi mais ou menos ali. E eu estava com medo. Eu pensei, rapaz, está escuro aqui, estou sozinho, o seguro não chegava, aquelas pessoas, já tinham algumas pessoas ali perto, é um local meio esquisito, à noite, e parou um carro de polícia. Aí o que a gente pensa, né? Eu não estou falando mal de policial não, tá? Pelo contrário. Essa pessoa me ajudou bastante. A gente já pensa que eles querem alguma coisa, né? Que é um hábito, infelizmente, que a gente tem, mas não que todos os policiais estão errados. E ele parou ali, ele ficou, até o guincho chegar. O meu pensamento foi, rapaz, esse camarada, eu acho que ele vai querer alguma coisa depois no final, né? Pensamento errado até, né? E ficou ali o pessoal da Polícia Militar com o carro esperando, deu meia-noite e os caras ficaram das 10 à meia-noite ali, me protegendo. E aí eu falei, não, eu vou ajudar. Eles estão aqui, né? Deve estar com fome. Não foi uma propina, não pense nisso. Era como se fosse uma oferta. Eu fui entregar uma oferta para o chefe ali da patrulha, e aí ele recusou. E eu fiquei envergonhado. Ele falou, não estou aqui pelo dinheiro. Aí eu, meu Deus. Aí ele falou, deixa eu falar uma coisa para você. Ele era crente. Aí ele olhou para mim e falou assim, Deus me revelou algo sobre você. Aí nessa hora eu já estava com medo, eu fiquei mais ainda. Eu falei, opa! Aí ele falou assim, o que aconteceu hoje com você é para te mostrar que Deus te protege. Que os anjos estão acampados ao redor da sua vida. Mas ele deu uma instrução para mim, ele falou, não subestime, não seja imprudente. Deus te livrou hoje, mas não cometa mais imprudência. Naquele ali, eu saí dali bambeando. Chegou o guincho, peguei o guincho e fui embora. Mas nos mínimos detalhes, Deus te protege, como me protege. Às vezes você nem sabe dos livramentos que Deus já te deu. E muitas vezes nós estamos com medo, preocupados, e uma das coisas que nós podemos rebater esse medo, a preocupação, e a ansiedade, a angústia, é a gratidão. É se realmente lembrar do que Deus já fez nas nossas vidas. É que o inimigo ele quer apagar muitas coisas que aconteceu de bom na sua vida. Então, eu quero que você saia desse culto com uma lição. Você vai chegar em casa, você pega um papel, ou já vai pensando nisso, escreva 10 coisas que você é grato a Deus. Faça essa reflexão.
que realmente você vai olhar e vai falar assim, eu não tenho motivo para estar com essa angústia, com essa preocupação. Mateus 6, Jesus ele fala ali, né, a respeito das preocupações, das ansiedades. Ele fala olhe para as aves, olhe para os lírios do campo, e ensina, inclusive, vocês são mais do que eles. É como se fosse vocês, aqueles lírios, né, as aves foram feitas para que você tenha um domínio sobre eles, para que você também veja os lírios bonitos, mas os lírios, eles florescem, mas eles morrem. Mas os filhos de Deus, isso não acontece. Então, será que temos motivos realmente para ter uma preocupação, ou até mesmo um medo, ou uma angústia? Aí eu te pergunto, será que não estamos vivendo uma vida abundante? A verdade está aqui. O poder de Deus está habitando dentro de você. Deus já te entregou. O que nós estamos fazendo com isso? Silêncio total. Mas a minha intenção aqui é que você tenha seus olhos abertos, para que você veja o quanto Deus já fez por você, o quanto Deus já está fazendo por você e o que Ele vai completar ainda. Ainda não acabou. Infelizmente, pessoas estão tirando a própria vida, achando que acabou. Mas não acabou. Esse medo que você pode estar sentindo, ele pode ser extirpado, encerrado com o amor de Deus, o verdadeiro amor de Deus. Deus, ele olha para a sua vida com uma vontade de tanto amor, porque você foi escolhido, como diz em Marcos 3, Ele escolheu cada um de vocês, como Ele me escolheu. Então nós temos um propósito, nós temos algo a acontecer ainda aqui na Terra. Nós estamos nos aproximando do Ano Novo, que é uma virada de ciclo, isso é bom, mas o Ano Novo é você. Quem faz o Ano Novo é você. Deus já te entregou. Então você vai receber isso e vai falar, o Ano Novo sou eu. Eu vou mudar, eu vou avançar. John Maxwell, que é um escritor, acredito que muitos conhecem aqui, que fala sobre liderança, ele fala que tem 5 etapas para um processo de evolução, de execução, que ele fala que é aprender, falhar, melhorar, deixa eu pegar aqui, calma aí, é aprender, falhar, são 5. Eu errei. Testar, falhar, aprender, melhorar e começar de novo. Então, a vida é essa. E Deus está sempre conosco. A verdade já está aqui. A verdade é Ele. A verdadeira verdade. Eu não vou falar sobre um assunto, mas as pessoas estão querendo relativizar a verdade. Pessoas já estão pregando que a verdade não é absoluta. A verdade é relativa. Nós precisamos pregar que a verdade, que é Jesus Cristo. A verdade ela não é relativa. A verdade que está em Jesus, ela é absoluta. A palavra ela não precisa ser atualizada como algumas pessoas estão falando para se adaptar aos dias de hoje. A palavra é essa aqui. E essa palavra é absoluta. Então, se você está com medo, para encerrar, eu queria que nós vamos lá em Efésios, só para lembrar para você como Deus te vê. Em Efésios capítulo 1. Vamos ler do 18, do 1 ao 18. Desculpa, vamos ler do 18. Capítulo 1, versículo 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados,
a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Os que cremos do seu poder, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Eu queria chamar o louvor, nós estamos encerrando, mas eu queria te lembrar que muitos personagens bíblicos tiveram situações de medo, e eles enfrentaram esse medo com a verdade. Eu posso falar de versos aqui, como Eliseu, como Gideão, numa situação onde ele tinha ali uma guerra para enfrentar, e Deus deu apenas 300 homens, porque tinha alguns homens que precisavam sair, porque são homens que estavam com medo. E ele colocou aqueles 300 guerreiros fortes e corajosos para enfrentar um batalhão, e eles venceram. Então, venceram porque havia uma força de Deus. Estevão, no capítulo 7, um homem poderoso, porque sabia da sua presença, não deixou que o inimigo, aqueles sacerdotes, aquelas pessoas, os fariseus, colocassem um pensamento contrário do que ele imaginava. Ele defendeu a palavra, ele defendeu a verdade. Ele explicou para aqueles homens o que é uma verdade, o que é ser um verdadeiro discípulo. Mas há algo que aconteceu ali no finalzinho do capítulo 7, onde ele olha e ele vê algo. Ele vê os céus abertos e ele vê Jesus à direita do Pai. Ele viu, e você pode ver. Jesus ele não pregou uma religião, mas para que você entenda melhor, em Atos capítulo 1, relata algo que nenhuma outra crença ou religião acontece. Ou aconteceu. Nenhuma outra religião. Jesus ele não pregou religião, ele pregou um relacionamento. Isso tem a ver com relacionamento. E o que eu estou falando está inclusive no livro de Tim Keller, no livro Poderoso Deus, aonde ele fala que naquele momento que Jesus sobe aos céus, aqueles discípulos eles viram. Os anjos falaram para ele, olhem, e eles viram aquele momento. Jesus ele não sumiu do nada. E os anjos falaram para eles, olha, vocês estão olhando, mas ele vai voltar. Um dia ele vai voltar. Aquele relato de Atos capítulo 1, pode ser apenas você pode pensar que apenas aqueles discípulos estavam olhando. Mas aquilo ali relata um relacionamento genuíno, uma intimidade, aonde um Deus permitiu que aqueles discípulos pudessem ver ele indo para o céu. Ele não sumiu do nada, eles viram. E eu estou aqui para que você veja, de fato, que você precisa de um relacionamento genuíno com Deus. O medo, ele precisa sair. A angústia, ela precisa sair. E nessa noite vai acontecer. E nós cremos em cura, nós cremos em milagres. Como homens e mulheres aqui da Bíblia fizeram sem medo. Como Moisés que subia no Monte Sinai e descia com seu rosto resplandecendo da glória de Deus. Qual é a diferença de Moisés para você? Tem diferença. Há o Espírito Santo habitando dentro de você. Moisés teria ciúmes de você. E hoje é possível você resplandecer a glória de Deus. Qual é a diferença de você para Davi? Qual é a diferença de você para Esther?
Aquela mulher que, mesmo numa situação até de morte, até uma situação de medo, ela foi à presença do rei, para que aquele povo, o povo de Deus, fosse liberto da morte. Ela não teve medo. Ela enfrentou a própria morte. Ela sabia que poderia morrer, mas ela enfrentou, porque tinha algo maior. As provações não podem te parar. As provações não vai determinar a potência ou a impotência. As provações vai determinar o quanto Deus te ama e o quanto Ele vai te livrar das circunstâncias. Ele vai determinar o quanto você é um espetáculo para os anjos, para o céu. Deus está lá em cima com todo respeito e temor, como técnico, olhando para o time dele e olhando, vá, faça o gol. Toque a bola e faça o gol. Essa é a sua vida. Você tem uma única vida aqui na terra, você tem a vida eterna. É uma vida, como a Eclesiastes diz, é um sopro. Há um tempo para tudo. E eu quero que você se levante como homem e mulher de Deus, para que você faça a diferença aqui na terra. Nós precisamos de um grande exército. Chegou o momento de nos levantarmos com a verdade. E você faz parte desse exército. Eu quero te convocar para isso. Chegou o tempo de você se levantar como homem e uma mulher de Deus. Você pode se levantar? Queria que apagasse as luzes. Nós estamos finalizando. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 2, acredito no versículo 15, que Deus colocou o homem no jardim para que ele cultivasse e guardasse. E o nosso trabalho é cultivar e guardar a verdade. Cultivar e guardar a verdade. Nós temos aí jovens, crianças sendo bombardeados por inverdades. Nós já começamos a ver, infelizmente, crianças com medo, com angústia, com preocupação, com ansiedade. O nosso trabalho é cultivar e guardar. Deus, Ele colocou lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que nós somos a imagem e semelhança dEle, e que o nosso trabalho é dominar aqui na terra. Então você não é um qualquer. Você não é órfão. Você não está sozinho. Você não está aqui de passagem aqui na terra. Você não nasceu e vai sofrer e vai morrer, não. Você tem algo para acontecer. Tem algo que vai acontecer ainda na sua vida. Aí você pode falar, mas eu estou com 80 anos. Algo vai acontecer. Estou com 90, vai acontecer. Se não já aconteceu, vai acontecer. Se você está com 30, com 40, tem muita coisa para acontecer ainda. Muita coisa para acontecer. As circunstâncias não podem te parar. A preocupação não pode te parar. Os pensamentos, eles podem chegar na sua mente. A angústia, a ansiedade. Pode chegar, mas não significa que você vai permitir. Porque como diz em Romanos, diz para renovarmos a nossa mente. Para que a nossa mente não seja moldada por esse mundo, mas que seja transformada para a perfeita, agradável
para a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. As pessoas lá fora querem nos moldar. Elas querem nos colocar dentro de uma garrafa plástica, dentro de uma garrafa, mas nós somos mais do que isso. Nós somos transformados por Deus. Nós somos diferentes mesmo. Nós somos poderosos. Nós somos perigosos. E nada pode nos parar. O que habita dentro de você é poderoso. Em Efésios 3:20 diz que Ele fará infinitamente mais daquilo que você pediu ou pensou, segundo o poder que habita em você. Há um poder disponível. Eu estou aqui apenas para que você veja isso, para que você use as flechas que Deus já colocou na sua vida. Tem uma passagem lá em 2 Reis, salvo engano, no capítulo 13, onde um rei, ele se encontra com Eliseu. Eliseu está para morrer, que é o rei Jeoás. Eliseu está no seu leito de morte, e há uma guerra em Israel, e ele vai pedir um conselho para Eliseu, e Eliseu fala para ele naquele momento: pegue o arco e a flecha, abra a janela e atire a flecha. E aquele homem atirou a flecha ao oriente. E Eliseu deu uma outra instrução para ele: pegue as flechas e atire. E ele atirou apenas 3 vezes, mas na sua aljava tinha 6. Ele se limitou, e Eliseu falou: pelo fato de você atirar apenas 3, você vai vencer apenas 3 guerras. Onde eu quero chegar para você? Eu quero dizer para você que tem mais flechas. Não limite a sua vida. Deus está te entregando mais flechas nessa noite. E se tem alguém nesse lugar que ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, se você está enfrentando batalhas, se você acha que está sozinho, eu tenho um bom presente para você, para a sua vida nesse momento. Eu tenho um convite especial. Um convite para você fazer parte da família de Deus, desse time de Deus. Esse time que nós narramos aqui, um grande gol, uma grande glória de Deus. Basta que você levante sua mão, que nós vamos orar por você. Se você não fez essa oração ainda, que é uma oração de você crer com o seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida. É simples assim, para você se tornar filho ou filha de Deus. Simples. Tem alguém nesse lugar que ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Só levantar sua mão. Tem alguém? Bom, não tem ninguém. É bom que todos estejam salvos aqui, mas sabe que tem algo errado? Não me entenda mal, que deveria ter mais pessoas levantando a mão aqui. Então eu te convoco a você chamar pessoas para esse lugar, chamado Sem Igreja. As pessoas que não conhecem a Jesus ainda, porque nós não vamos tirar pessoas que estão na igreja. Elas estão bem lá, elas estão sendo cuidadas. Nosso trabalho é pegar aquelas pessoas que estão ou desviadas, ou aquelas que estão sem igreja. Eu te convoco a ser uma carta viva e convidar pessoas para esse lugar, para receber uma boa palavra, para que numa noite como essa, vidas sejam salvas. Amém?
Mas eu queria orar no momento de cura. Você que está passando por um momento de angústia, de preocupação, de medo, eu quero orar por você. Orar crendo que você já foi liberto, que a verdade já te libertou. Nós vamos orar, na verdade, para que você tenha seus olhos abertos para isso, como Eliseu orou para aquele servo de Deus. Tem alguém nesse lugar que deseja oração nesse sentido? Não tenha vergonha. Eu, como pastor, já passei por isso e não tenho vergonha de falar. Mas se você está aqui, essa é uma oportunidade para você receber essa oração. Tem uma pessoa aqui. Tem mais alguém? Levante sua mão. Tem mais uma pessoa ali. Outra pessoa. Outro ali. Amém. Glória a Deus. Não vou chamar vocês aqui, amém? Nós vamos orar e confiar, porque Deus, Ele é poderoso. Se você que é dessa igreja, se você que levantou as suas mãos, presta atenção. Um problema muitas vezes enfrentado para quem está com medo, com preocupação, é se sentir sozinho, se isolar. Se você estiver precisando, nós temos aqui pastores, ministros, para conversar com vocês. E você desejar. Aqui é uma família. Mas nós vamos orar e crendo que os seus olhos serão abertos pelo poder que vocês têm. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite. Nós declaramos cura na vida dessas pessoas. Obrigado, Pai, pela mesma forma que Eliseu orou ao Senhor, para que aquele servo olhasse, encontrasse e pudesse ver um grande exército que estava ao redor daquele exército dos sírios. Eu oro pela vida dos meus irmãos aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, Ele é poderoso. E eu oro para que essas pessoas realmente tenham seus olhos abertos, para que elas reconheçam que habita dentro deles um grande poder, um poder que já os livrou da angústia, da preocupação, do medo. Obrigado, Senhor, pela verdade. Obrigado, Senhor, porque como a palavra de Deus diz, nós já fomos libertos do medo. E eu declaro na vida dos meus irmãos, eles enxergando isso, eles sendo curados por um momento que eles passaram, por esses momentos de provação, de circunstâncias que paralisaram. Eu oro, Pai, para que eles encontrem de fato e reconheçam que eles possuem a mente de Cristo, que eles possuem, como diz lá em 2 Timóteo, uma mente sã, uma mente de autocontrole, porque eles possuem a mente de Cristo, para que eles sejam realmente renovados nessa noite. Derrame, Pai, em nome de Jesus, que eles saiam daqui crendo cada vez mais nessa verdade, eles se alimentando, buscando um relacionamento contigo, intimidade com Deus, buscando e servindo ao Senhor, em espírito e em verdade. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, pela cura, porque nós fomos já libertos do medo. Obrigado, Pai, pela sua verdade que nos libertou, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Em 1 João, capítulo 3, versículo 18, Jesus, Ele nos dá uma instrução a respeito para não apenas amar a palavra falada,
não amemos apenas de palavra, mas de ações e verdades. Jesus estava nos ensinando que apenas você proferir, ou, por exemplo, apenas falar, possa ser que seja coisa vazia. Mas nessa noite, nós vamos agir crendo na verdade. Nós vamos ter uma semana extraordinária. E eu quero escutar de vocês um grande testemunho da parte de Deus. Vocês testemunhando o poder de Deus. Quanto Deus, Ele faz a diferença nas nossas vidas. Amém? Aleluia.